O feminismo é um tema que é muito debatido na internet nos dias de hoje. E conforme vocês podem ver o tema, esse tópico será dividido em duas partes: os efeitos do feminismo nos homens e os efeitos do feminismo nas mulheres. Como nesse vídeo, eu quero tratar primeiro sobre o efeito nos homens. Bom, se você for parar para pensar, sem falar aqui da causa e falar apenas dos efeitos, deixemos as causas com outros vídeos que já existem disponíveis e também na história. Falando especificamente apenas dos efeitos, vamos enumerar aqui coisas muito importantes. Para os homens, o feminismo teve um efeito significativo e impactante na sua vida, de forma positiva e de forma negativa, socialmente falando. Vamos analisar primeiro o contexto positivo da situação e o porquê também dele ter colocado os homens para ter uma reação tardia a esse tipo de movimento, que aí no caso já voltaremos a falar sobre causa e efeito. E nesse ponto, vocês já podem perceber que, como se trata dos efeitos, nós vamos nos atentar exclusivamente dos efeitos positivos e negativos. Então vamos começar com os dois principais efeitos positivos na vida do homem: comum, mediano e sociável. Aqui eu não vou atentar apenas para a questão filosófica ou espiritual da coisa, e sim pelo contexto socioeconômico. Dentro desse contexto, você teve a liberação sexual e você teve a liberação econômica. Vamos tratar primeiro da liberação econômica. Desde tempos antigos, o homem sempre foi responsável pela provisão e pelo sustento da sua família, incluindo mulher e filhos. O homem sempre teve que dedicar a sua vida dentro de um fardo exclusivamente de autoabnegação ou de rejeitar os seus próprios interesses em prol dos interesses da família. É óbvio que esse sacrifício masculino gerou muitas coisas positivas. A sociedade em sua volta, ela é um resultado disso. Homens que se sacrificaram sem olhar para os seus próprios objetivos pessoais fizeram da sociedade como ela é hoje, confortável, estável e, de uma certa maneira, relativamente segura, como nunca houve antes na história. Embora haja guerras, embora haja todo o cenário como sempre houve, em pequenas escalas ou até em escalas maiores, no geral, a sociedade vive uma estabilidade tanto econômica quanto sociável. Claro, dentro do contexto atual, nós estamos começando a ver o decaimento dessa realidade. Embora nós vemos que nos últimos 100 anos ela veio numa crescente, passando por alguns altos e baixos, mas estabilizando todo o conceito básico da minha premissa aqui ditada. Dentro do aspecto da liberação econômica para o homem sempre soube que para ele ter sua família, para ele ter o direito da procriação e ter o seu lar e ter as suas coisas, ele sempre viu isso como um sacrifício. O relacionamento é penoso para o homem, ele custa caro para o homem. E ele tinha o benefício de satisfazer os seus interesses pessoais no que tange o fato econômico. Veja, o homem de fato era um escravo. Ele era um escravo porque ele era coagido ou empurrado para fazer algo contra a sua vontade. Sim, não era a vontade do homem e nunca foi ter que carregar um fardo para o resto da vida de sustentar a sua família e sustentar sua esposa e filhos, a fim de simplesmente viver um alto sacrifício para receber em benefício a perpetuação da espécie. Os homens fazem isso de forma natural, de forma instintiva. Nós fomos projetados para isso. Então, como há já um projeto dentro de nosso instinto que nos leva ao autossacrifício e à autoabnegação, o homem sempre teve o seu papel mantido durante toda a humanidade em seu histórico e seu curso. Mas a liberação de hoje trouxe um lado bem visível e latente da modernidade. O homem teve que suportar diversas reclamações do universo feminino nos últimos 100 anos, 150 anos,
a fim de manter o padrão de vida elevado e a fim de manter sempre a sua perspectiva no mais alto possível. O homem se liberou desse fardo quando a mulher abraçou o feminismo. Veja, a liberação econômica para o homem fez com que ele não precisasse mais agora se preocupar em manter sempre a sua perspectiva dentro de um casamento. Afinal, no passado, um homem solteiro era visto com desconfiança. As pessoas não acreditavam muita confiança num homem solteiro, porque ele não tinha responsabilidades e motivos para manter o seu compromisso num trabalho ou em qualquer empresa ou qualquer situação. O homem solteiro era visto com desconfiança. Esse paradigma foi quebrado pelo feminismo. E o benefício disso ficou ainda maior com a liberação sexual, porque a liberação econômica fez com que o homem não precisasse mais se preocupar em ter que manter o seu papel provedor e de sustentar uma família para poder ganhar o benefício de uma relação sexual ou da companhia de uma mulher. Os homens feministas, como é chamado hoje em dia, eles simplesmente são um retrato desse homem mal acabado, desse homem pós-feminismo, esse homem destruído, desconstruído, como as pessoas gostam de falar. Esse homem não tem por objetivo os seus princípios básicos da natureza humana, que é diferente entre homens e mulheres. E a liberação sexual e a liberação econômica fez com que o homem não percebesse a armadilha do feminismo na sua própria vida. Veja, o homem hoje, ele desfruta dos benefícios que vão contra a sua própria natureza. Você acha mesmo que isso não traria confusão para a mente deles? Essa é uma geração de homens criados e mantidos basicamente por mães solteiras. Você acha também que isso não traria consequências? Veja que os homens hoje estão se dividindo e ficando cada vez mais visíveis a sua diferença. Quanto mais o homem é ligado em pautas sociais, feminismo, etc., mais ele se parece com a figura caricata da foto. É um homem que não é atraente, é um homem que não gera nenhum interesse numa mulher. Não apenas por causa da aparência física, mas porque ele não se comporta como um macho tradicional. Ele não se comporta como alguém que a fêmea daria a chance de perpetuar uma próxima vida ou uma geração baseada simplesmente na característica da sua própria fraqueza, evidente e latente. Esse homem não tem postura, ele é guiado pelos ditames sociais. Se a moda hoje é essa, amanhã ela muda e ele vai mudar também. O homem, ele precisa trazer a figura de calma, estabilidade, confiança, um porto seguro. Não importa a tempestade que venha, ele mantém o seu padrão para gerar a confiança e a atração de uma fêmea ou de uma mulher. Trato aqui apenas do conceito biológico, porque é o mais importante no assunto. O homem feminista, ele é uma causa de uma geração de homens pós-feminismo. Mas tem um outro lado também. Existe um outro tipo de homem. O homem pós-feminismo não é só o feminista. Existe o homem ingovernável. Esse homem ingovernável, ele simplesmente abdicou dos seus papéis tradicionais que o feminismo proporcionou para ele. Sim, a retórica final desse meu discurso aqui é de que o homem ele foi libertado pelo feminismo. Sim, o homem foi libertado. Pode parecer um pouco confuso para a maioria das mulheres e até para alguns caras, porque a libertação masculina veio do seu papel tradicional. E embora o feminismo em nenhum momento tenha lutado para mudar o comportamento masculino de provisão e proteção das mulheres, esse papel ele simplesmente foi atribuído de forma natural, como causa e efeito. O efeito, então, do feminismo no homem trouxe a ele a libertação do seu papel de estar o tempo inteiro visando o seu crescimento econômico a fim de prover e suster para uma mulher e uma família. Não, ele não precisa mais. O sexo nunca foi tão fácil e barato. As consequências disso são cada vez menores, principalmente no sentido de quantidade. É óbvio que existem doenças, existem sempre o risco de uma gravidez indesejada, mas o homem que é maduro e quer simplesmente aproveitar toda essa liberação feminista que causou na sociedade, sobretudo nas mulheres, ele vai se prevenir, ele vai se manter íntegro,
vai usar as suas proteções naturais e necessárias para evitar os males maiores e vai desfrutar da sua vida simplesmente buscando fazer aquilo que lhe agrada, não mais aquilo que ele era necessariamente obrigado a fazer. Então, ainda se tratando sobre os efeitos do feminismo nos homens, o que fica muito claro é que o homem hoje, ele foi libertado dos seus papéis tradicionais. O homem, para fazer isso hoje, ele vai ter que encarar o lado negativo. E qual é o lado negativo, então? O lado negativo que o feminismo trouxe foi tirar a mulher do seu papel tradicional. Veja, não existe um relacionamento sem que ele esteja dentro dos seus papéis definidos. Qualquer coisa fora disso é uma construção bizarra, moderna, do Ocidente. E agora sim eu vou usar as Escrituras como referência, simplesmente para elucidar que quando nós fomos criados com propósitos diferentes, com papéis diferentes. E se eles não são cumpridos, a relação não existe. Não adianta você fazer cursos com coaches, com técnicos de sedução, com qualquer outro tipo de ensinamento referente ao que você deve procurar numa mulher, se você não entender que a mulher precisa estar dentro do seu papel. As mulheres hoje que entendem qual é o seu papel se tornaram exceções das exceções, se tornaram joias mais preciosas do que Salomão disse em Provérbios. Muito mais. Hoje se tornou escassas, raríssimas. E muitas delas se tornam esse tipo de mulher com construção, com o tempo. E é um investimento arriscado, porque elas podem desistir no meio do processo. O que eu quero dizer com isso? Que não vale mais a pena se relacionar com uma mulher, ter filhos, família. Naturalmente, esse tipo de opinião minha não faria nenhuma diferença, porque o fator biológico ainda existe. As mulheres, quando passam de uma certa idade, vão sentir falta de ter os seus filhos, vão sentir falta de ter um relacionamento. Faz parte da biologia dela. Mas ela não sabe como lidar com isso. E o homem também tem o seu lado biológico. Ele precisa passar à frente o seu DNA. Ele precisa passar à frente o propósito do seu esforço, do seu trabalho, sua herança. Então, se você olhar para dentro do contexto totalmente social, você vai perceber que no momento em que o feminismo acabar, e sim, ele vai acabar, o feminismo é mantido por essa sociedade artificial. E essa sociedade artificial, ela está prestes a acabar. Entenda que o Ocidente é exatamente tudo o contrário daquilo que o Criador fez para nós. Falo agora para quem tem uma visão espiritual. O Criador fez o homem e a mulher para ser uma coisa, e o Ocidente transformou totalmente o oposto. Tudo o que você imaginar. Todos os papéis masculinos e femininos foram invertidos. Não há manutenção de absolutamente nada desses papéis. Não é mais ensinado. Tudo hoje precisa ser construído, tanto pelo homem quanto pela mulher. Eles precisam resgatar esses valores por conta própria. E eis aí o motivo de ser tão escasso. Porque ao mesmo tempo em que você precisa se refazer, o mundo não vai parar de te empurrar para você não escolher esse caminho. Sim, o mundo jaz no maligno. Quem nunca leu essa passagem? Quem nunca ouviu o Messias falar sobre isso? Não importa o que você acha ou não, o mundo sempre vai te empurrar para longe do caminho espiritual, para dentro da vontade do Criador. Você querendo ou não, o caminho que lá está descrito para o homem e para a mulher funcionou durante milênios. O feminismo não tem 150 anos e logo ele vai ruir. Essa era a mensagem de hoje referente aos efeitos do feminismo na vida dos homens. Veja por você mesmo. Não é fácil você manter o equilíbrio emocional nos dias de hoje, porque você está lutando contra a sua natureza que foi dada pelo Criador, ou ainda que você queira encarar pelo lado biológico, o homem foi formado para ser o que é e a mulher foi formada para ser o que é. Lutar contra isso vai fazer com que a sua vida seja um eterno desespero, uma eterna luta contra si mesmo, em todos os sentidos. Você pode ainda hoje ser um homem solteiro que trabalha para seu próprio benefício, é claro. Mas logo quando tudo isso mudar e o feminismo acabar,
O vácuo que isso vai deixar será naturalmente preenchido pelo patriarcado. Mulheres, entendam isso, será automaticamente preenchido pelo patriarcado, querendo você ou não. Porque à medida que a mulher precisa novamente ser amparada e cuidada, ela vai buscar isso por conta própria. E qualquer discussão referente a os efeitos do patriarcado, benefícios e coisas ruins, será esquecido. Era isso por hoje.